Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre visando o trabalho com o autoconhecimento. E hoje eu gostaria, por solicitações, de falar um pouquinho sobre síndrome do pânico. É interessante que as pessoas às vezes têm algumas fantasias interessantes sobre o que é, né? E acham que síndrome do pânico e crise de ansiedade generalizada acontecem do nada. Eu tive uma crise do pânico do nada. Gente, não existe isso. Vamos tentar entender que a crise de ansiedade generalizada e a crise de pânico, elas acontecem depois de um monte de coisas que a gente foi acumulando aqui ao longo do tempo. No livro Ansiedade Sob Controle, eu explico, e tem muitas dicas ali sobre entender a ansiedade e trabalhar a ansiedade. Eu explico que nós temos uma espécie de um copinho energético no nosso peito, onde nós vamos somando atitudes, energias das nossas atitudes para conosco mesmo, para com a vida. E isso vai gerando um acúmulo de energias que podem ser muito pesadas. Então, tipo assim, autocobrança, autopressão, sabe aqueles comportamentos de cobrança das pessoas mega exigentes com elas mesmas, que se cobram resolver coisas num tempo mínimo e acham que tem que dar conta, elas não discernem se elas realmente podem fazer as coisas, elas não têm noção de limite, e, enfim, o autorrespeito ali é jogado na lata do lixo. Mas numa dessa, a pessoa vai acumulando um monte de atitudes e pressões ruins dentro dela. Conforme isso vai se acumulando, tem uma última situação, uma última cobrança, um último pensamento que vai transbordar esse copo. E a pessoa tem no que seria a síndrome de ansiedade generalizada. Só que nós vamos somar aqui todas as nossas atitudes que geram ansiedade negativa, que são cobranças, pressões, preocupações sem ações, os pensamentos catastróficos, mega catastróficos. Sabe aquela pessoa que só pensa na parte negativa? Né? Como eu sempre falo, como que a gente trabalha pensamento catastrófico? Dividindo tudo por 2. As probabilidades de sim e de não, de certo ou de errado, de bom e de mal, são as mesmas até segunda ordem. Então a gente tem que ficar com a nossa ação, que por acaso só pode acontecer no aqui e agora. Olha que legal. Aqui já está uma grande dica sobre todo esse processo, que é exercer centralidade, foco no aqui e agora, respeito com você mesmo, menos pressão, menos cobrança, menos estresse, consequentemente, menos ansiedade negativa. Mas, na hora que você vai somando esse monte de coisas, você vai ter várias crises de ansiedade generalizada, que no somatório geram a síndrome do pânico. Então, veja, não é do nada. Então, vamos lá. O que a pessoa sente? Os ataques de pânico manifestam-se pelo aparecimento de uma apreensão interna, medo, terror e, frequentemente, sentimentos de catástrofe iminentes. Podem demorar alguns minutos, podem demorar horas. E, normalmente, os sintomas, né? Pelo menos 4 de todos esses, tá, gente? Dispneia, palpitações, mal-estar ou dores torácicas, sensações de sufocamento ou estrangulamento, tonturas, vertigens, sensações de instabilidade, sentimentos de irrealidade, parestesias, arrepios, suores, desmaios, até desmaios, tremores, estremecimentos, um medo de morrer, né? Medo de enlouquecer, de cometer um ato descontrolado. E é interessante, gente, que o ataque de pânico, ele não está relacionado a um quadro de depressão necessariamente, tá? Tem gente que acha que tá, mas não está, não. Até porque a depressão, ela tem uma outra vertente, tá? Em termos de sintomatologia. Agora, se você se enquadrou aí num desses sintomas, você provavelmente já teve ou tem síndromes, ataques de pânico. É claro, gente, que eventualmente pode ter um caso de trauma, sabe, um histórico de trauma na vida da pessoa, e ela já traz isso desde a infância ou desde a adolescência, ou a partir de um acontecimento traumático,
grave. Então aí, terapia. O resto dos sintomas, como autocobrança, autopressão, sentimentos não guardados, que a pessoa não expressa e fica ruminando, frustrações somadas, contrariedades, sentimentos de inadequação, juntando tudo que vai gerar toda essa ansiedade, como eu falei, mais os pensamentos catastróficos e as preocupações, o que vai acontecer? A pessoa vai ter a síndrome do pânico. E é interessante como as pessoas fazem certas associações, tipo assim, se a pessoa teve um ataque de pânico no metrô, ela associa que é o metrô, então ela não anda mais de metrô. Ou num local fechado, então ela procura se resguardar e nunca ficar num local fechado, porque ela tem medo que ocorra o ataque de pânico lá. Uma vez uma cliente teve um ataque de pânico na Disney. Então ela entendeu que locais cheios de gente, com muito barulho, um shopping, um parque, ela não podia ir mais, de jeito nenhum, porque eliciaria a síndrome de pânico. Gente, não é nada disso. Como eu falei, as pessoas sem querer vão somando, ansiedade, crise de ansiedade, que às vezes são mais imperceptíveis, só causam uma angústia, um mal-estar, mas que no somatório vão gerar o ataque de pânico, tá? E é muito interessante que a gente cuide disso. Então, um tratamento vai precisar medicamentoso para trabalhar esse quadro de ansiedade. Vai trabalhar o equilíbrio, a química cerebral, o equilíbrio dos neurotransmissores, que com todo o estresse que a pessoa gerou, ficam desequilibrados. Então, vai precisar, sim, desse trabalho psiquiátrico, dessa medicação e principalmente de terapia. Por quê? Porque o remédio sozinho não resolve a parte emocional. E dentro de um ataque de pânico ou síndrome de ansiedade generalizada, nós temos muitos comportamentos ruins, autodestrutivos, autossabotadores, que a pessoa tem como verdadeiras crenças. É o que eu chamo de decretos de sobrevivência, que a pessoa aprendeu a ter ao longo da vida dela. Enquanto ela não entender essas crenças, entender os decretos de sobrevivência que ela gerou dentro dela, compreender tudo isso, trabalhar tudo isso, ela não vai melhorar dos sintomas. Por quê? Porque ela não estará desenvolvendo atitudes de autorrespeito, atitudes equilibradas, onde ela não vai se cobrar mais, ela vai entender por que ela se cobrava e pressionava, né? Dentro desse quadro de depressão, eu me lembro aqui de um sintoma muito comum, que é a claustrofobia, não é? Então, tem gente que ela associa, não, local fechado, túnel, eu vou ficar claustrófobo, não faz aqueles exames, a ressonância magnética, né, que entra naquele tubo. Tem algumas máquinas agora que são abertas, tá? Mas algum tempo atrás não tinha. Então as pessoas tinham toda uma dificuldade, já entrava com uma campainha na mão e muitas vezes não conseguiam ficar lá, por conta dessa claustrofobia. Agora vamos lá, o que é claustrofobia? Somatório de atitudes de autossufoco. A pessoa não percebe, mas ao longo do tempo ela vai somando tantas atitudes de autossufoco, onde ela vai contra si mesma, onde ela se cobra, onde ela se deprecia, onde ela é extremamente pressionadora com ela mesma, juizona, sabe? Decretos altamente rígidos, cobranças altamente rígidas que de repente ela nem pode efetuar, mas ela não para pensar um negócio desse, ela só está sob a própria pressão. E ela vai se cobrando que no frigir dos ovos, essas atitudes sufocam a natureza dela, a essência dela. Então, gente, claustrofobia, a sensação de sufoco, é exatamente a representação de como a pessoa se sufoca a partir das suas atitudes de autocobrança, pressão, autocrítica, comparação e daí vai. Então, lá atrás, nós temos que trabalhar a natureza que foi agredida. Nós temos que retirar aquela capa egóica, autocobradora,
que na Gestalt a gente chama de top dog, né? O eu cobrador, o juizão. Nós precisamos compreender essas ideias de cobrança para que a pessoa levante o underdog, o eu cobrado, que é justamente a parte essencial dela, a natureza verdadeira dela. Para que ela seja autêntica, autorrespeitosa, onde ela realmente se respeite, se priorize, se ame, não é? Ouça essa natureza que o tempo todo está nos falando coisas a partir dos nossos sintomas. Então, os nossos sintomas, sejam ruins ou bons, eles simplesmente estão demonstrando o que nós fazemos conosco. Se estamos em paz, em atitudes equilibradas, gostosas, a natureza está falando, eba, é isso aí mesmo, tá ótimo, tá agindo certinho. Se em contrapartida nós estamos naquele sufoco, sabe, aquela angústia, aquele mal-estar, aquele nó na garganta, no peito, aquela respiração que é curtinha, só até aqui, a natureza está falando, opa, vamos rever esses pensamentos aí, vamos rever as cobranças, para tudo. Então esse parar tudo é exatamente o sintoma, exatamente a cura, né? Vamos parar tudo. Parar o quê? O pensamento, né? A forma de pensar. E vamos centralizar no aqui e agora. Esse antídoto é o aqui e agora. No aqui e agora, você precisa parar de pensar. Parar de pensar, gente, ou seja, parar com essas atitudes todas de pressão e cobrança, é justamente foco no aqui e agora. Eu tenho aí um outro vídeo onde eu coloco dicas rápidas, né, para o controle da ansiedade, e eu falo dessa centralidade. Então, a hora que eu tô com a cabeça a mil, vamos parar. Pare, respire. Você já aprendeu a respirar desde quando você nasceu. Então, respira, presta atenção. Então, precisa aquela respiração longa logo de cara que você não vai conseguir. Só presta atenção na sua respiração, mesmo que ela esteja ofegante, mesmo que ela esteja rápida. Quanto mais você presta atenção no aqui e agora, nesse momento, a respiração ela vai entrando nos eixos até se equiparar aos batimentos cardíacos, que também vão se acalmando. Então, aqui e agora, foco nos seus 5 sentidos, o que eu estou olhando, o que eu estou ouvindo, qual o aroma nesse momento desse ambiente, o que eu estou segurando, eu estou segurando qualquer coisa, deixa eu sentir isso na minha mão. Nesse momento o foco são os meus dedos, o meu tato. E quando a gente está focando, a gente não pensa, para pensar. E faça o seu exercício aí, depois você me conta, tá? Então é isso, gente, sugestão, livros. Ansiedade sob controle, tem dicas lá de respiração, meditação, foco, usando os sentidos físicos, várias dicas para você trabalhar a ansiedade e, consequentemente, o pânico. Esse livro, Medos, Fobias e Pânico, eu estou para reeditar, mas acredito que você ainda encontre em alguns locais, sim. Mas se tiver alguma dúvida, fale comigo. Nós estaremos reeditando esse livro em algum tempo aí, tá certo? Então, gente, fico à disposição, dê o seu like, compartilhe esse vídeo que eu acho que vai ajudar muito as pessoas dentro desses quadros, né, de ansiedade e síndrome do pânico. Se você tiver curiosidade de saber outros medos, quiser que eu fale a respeito disso, deixa aí os seus comentários, tá? E agradeço imensamente pela sua atenção. Se tiver alguma dúvida quanto aos livros, fale aqui comigo, tá? E adquira direto comigo ou com o Mário Suriani. E o e-mail dele é vendas@sinalverdelivros.com.br ou direto comigo aqui, certo? No Facebook. Você tem o blog, Lourdes Possato Blog. Então, vamos trabalhar o nosso autoconhecimento para a gente gerar equilíbrio e harmonia na nossa vida. Namastê, grande beijo para você e até o próximo vídeo.